Ela, quando acontece a gravidez na adolescência, o útero dela não está maduro, como a gente chama, né? Então, é mais complicado a gente ter essa placenta dentro do corpo dessa mulher, porque não está apropriado para essa faixa etária. Mas, assim, as complicações mais pertinentes, né, que a gente tem que estar atento, é a questão da hemorragia, né? O sangramento, ele pode acontecer, como pode acontecer em qualquer gestação, mas na adolescência a gente tem que prestar mais atenção. E o maior risco de todos, que é o parto prematuro, né? Que a gente sabe que a gente pode acontecer esse parto prematuro e a gente tem que estar preparado para receber essa criança que ainda não está na idade certa de nascer. Então, o parto prematuro é o principal fator de risco para essa gestação. É a gente colocar para entender para essa mulher que ela precisa fazer esse pré-natal. Na realidade, o pré-natal é um cuidado que ela vai ter de alguém que ela não conhece. Então, o primeiro passo é o profissional de saúde manter um elo de confiança com essa mulher. A dificuldade do nosso pré-natal, ela já é grande, né? Seja pelas consultas periódicas de 30 em 30 dias até o 7º mês, de 15 em 15 dias no 8º mês e no 9º mês toda semana. Então, qualquer mulher já é desse jeito. E na adolescência, a gente o abandono do pré-natal ele é muito grande, seja por essa adolescente ela não entender que é importante ela fazer esse acompanhamento, normalmente nos 3 primeiros meses que ela vai procurar um serviço de saúde. Nos 3 primeiros meses não, porque nos 3 primeiros meses elas não procuram um serviço de saúde. Então é importante a gente salientar que se houve um atraso de menstruação, qualquer mulher tem que procurar um serviço de saúde para procurar saber o que é. Se não for uma gravidez, a gente tem que procurar saber qual é a causa desse atraso menstrual. E termina que essa mulher já vai procurar a gente na 16ª, 17ª, na 20ª semana e o bebê já está formado. E as complicações que a gente poderia evitar nos 3 primeiros meses, a gente não pode mais ter esse cuidado a mais. Mas o abandono do pré-natal, ele é recorrente nessas adolescentes. Mas o que eu vejo no meu ponto de vista? Hoje eu tenho 7 anos de formada e já mudou muito a concepção da família com essa adolescente. Dela entender que aconteceu, que a gente não tem que criticar, que a gente tem que dar apoio. E a gente sempre procura, durante a primeira consulta do pré-natal, que esse acompanhante ele entenda, né, que a mudança ela vai ser geral, na família por completo, não só dessa adolescente. Eu sempre faço entender o pai, a mãe, o tio, a tia que acompanha essa gestante, que vai ter dificuldade não só deles, mas dessa adolescente entender que ela está gestante e que ela precisa se cuidar. A gravidez na adolescência, ela acontece no nosso país, né? É fato, isso é fato. Não adianta a gente ter abstinência sexual, que isso não vai adiantar, né? A gente tem que conversar, como hoje a gente está sentando para conversar, né? E aí isso tem que acontecer de forma recorrente e que esse processo da gente sentar para conversar sobre gravidez na adolescência, assim como já acontece, né, no PSE, que a gente tem uma pauta só de gravidez na adolescência, que todas as unidades básicas de saúde elas vão para a escola para falar sobre essa gravidez na adolescência, está abrindo para o Brasil. E isso é fato, isso está acontecendo e a gente tem que sentar para conversar, né? Para conversar e a gente entender que a atividade sexual ela existe. Né? Seja em qualquer faixa etária, a gente sentar e conversar e procurar a melhor forma possível de contraceptivo para evitar não só uma gravidez, mas também uma doença sexualmente transmissível. Porque uma gravidez ela vai durar 9 meses, né? E aí tem certas doenças que a gente vai precisar fazer o tratamento a vida inteira, como o HIV. Então, como é que a sociedade no geral, a comunidade, o bairro onde esses adolescentes estão vivendo, a escola, a unidade básica de saúde, o agente de saúde, todo mundo que está envolvido, a família, os amigos, como é que pode haver uma mobilização para a gente conseguir diminuir essa taxa, diminuir um pouco dessa realidade? O que é que você acha que a gente precisa bater mais na tecla? Primeiro que a gente não precisa pegar preservativo escondido na unidade básica de saúde, né? Quando eu cheguei na unidade básica de saúde da Vila Brandão, a caixa de preservativo ficava escondida, né? E aí eu fiz uma mesinha simplesinha, coloquei o saco de preservativo em cima da mesa para que todo mundo que quisesse disponibilizasse ali na hora.
Só que a gente precisa ter tem um livro de planejamento familiar que a gente coloca quem vai lá e quem pega esses preservativos, até para me ter noção de qual a faixa etária que está pegando esse preservativo e a gente montar estratégias para isso. E aí, uma vez, uma paciente chegou para mim e pediu para mim fazer um saquinho e colocar ele em branco para ninguém saber o que era. Nossa. Né? E aí, isso acontece muito, da pessoa ter vergonha. Então, o primeiro passo é a gente entender que a gente usa preservativo e que na unidade básica de saúde disponibiliza tanto preservativo masculino como feminino e que a gente pode chegar lá a qualquer hora e pegar. E, primeiro, a comunidade entender que essa adolescente ela não é culpada sozinha. O ato sexual, quando gera uma gravidez, é entre duas pessoas, um homem e uma mulher. Né? E esse homem é responsável tanto como essa adolescente, essa mulher que engravidou. Né? Eu vejo que o Ministério da Saúde ele já se atentou para isso, nessa nova caderneta da gestante. Além do material excelente de pré-natal, ele frisa muito isso, o pré-natal do homem. Já tem um espaço reservado para esse homem estar participando desse pré-natal. E ele também faz parte desse processo para ajudar. A gente percebe que quando a mulher ela tem esse apoio do companheiro durante a gestação, mesmo que não estejam juntos, né? Eles são responsáveis por um ser nesse momento. A mulher se sente muito mais confiante na hora do parto, né? E aí você vê a segurança dessa mulher por causa desse companheiro, não só do companheiro, mas de todos da família, da comunidade, o agente de saúde que é importante nesse processo, que faz a busca ativa. Quando a gente percebe que uma adolescente ela não está indo no pré-natal, a gente fala com o agente de saúde, que é o agente de saúde que está mais próximo dessa adolescente, que sabe a realidade, me diz, Sebastiana, ela não está vindo no pré-natal porque ela está com vergonha de vir, né? Vamos marcar um horário à tarde que é mais vago, vamos conversar com a família, ver o que está acontecendo. E essa busca ativa acontece e o agente de saúde mobilizar todos da comunidade, entender que a mulher ela não é culpada porque ela engravidou. E não é culpada sozinha. Não existe culpa. Existe uma consequência do ato sexual que foi feito sem preservativo. Que é algo natural, né? Que é algo natural. Então, você falou da caderneta de gestante que já tem uma parte para o homem, né? E a gente estava, antes da entrevista começar, a gente estava falando que esse processo de culpabilização, ele é jogado muito nas costas da mulher, né? Abriu as pernas porque quis, isso é muito consequência da sociedade machista em que a gente vive. Mas que a educação sexual ela tem que ser destinada aos dois, né? Os dois gêneros, o feminino e o masculino. Enfim, me chamou a atenção essa questão da caderneta. Eu quero perguntar como é que o Estado, em todas as esferas, tanto o governo federal, do Estado, do município, como é que esse trabalho de prevenção está acontecendo? Quais são as ações que o Estado tem feito para conseguir mudar esse ranking? Aos pouquinhos, né? A gente sabe que essa questão de adolescência no pré-natal, ela envolve N fatores, né? Sociais, psicológicos, culturais, que a gente sabe que existe, mas, assim, de um modo geral, todas as federações, elas trabalham em conjunto para que isso não aconteça e, se acontecer, essa mulher esteja amparada da melhor forma possível. Seja pelo PSE, esse primeiro passo da educação permanente que a gente faz todos os anos, em todos os meses, nas unidades básicas de saúde, com os profissionais de saúde, falando sobre gravidez na adolescência, as DSTs, as consequências psicológicas para essa adolescente. Seja na maternidade, quando disponibilizam um planejamento familiar, com inserção de DIU, né, que é uma coisa distante, ano retrasado era distante da nossa realidade. Hoje tem, né, as consultas de planejamento familiar, ela acontece toda quinta-feira com o doutor Loureiro, e aí é solicitado os exames, e no segundo momento, quando a gente faz essa avaliação desses exames, é colocado o DIU. Nas unidades básicas de saúde, que a gente disponibiliza tanto o preservativo masculino como o feminino, e os contraceptivos, tanto de 3 meses, de 1 mês, e o anticoncepcional oral, né, que a mulher tem que entender que ela tem que ir na unidade básica de saúde para a gente fazer esse planejamento familiar, para a gente decidir qual a melhor hora para a gente engravidar. Eu sempre falo que não existe a melhor hora. Eu sou homem
e a mulher que se cuide, a mulher... Eu falo muito quando a mulher tem algum problema que não pode usar anticoncepcional, quando a gente fala, olha, a gente vai ter que passar um tempo usando o preservativo, porque a gente não pode mais usar o anticoncepcional por N fatores, né? A mulher, mas meu marido não vai querer usar. Como se a responsabilidade de se cuidar é só da mulher. Não. Então, traga seu marido para a gente conversar e eu explicar para ele por que a gente precisa usar o preservativo. Interessante, né? Tudo que acontece tem um propósito. Hoje eu atendi uma adolescente de 16 anos que ela teve crise de depressão. Ela usava 4 medicamentos e há 1 ano atrás ela parou de usar os medicamentos por indicação médica, né? E ela conseguiu. Ela conseguiu e aí hoje ela está bem. E há 1 mês atrás ela descobriu que ela estava gestante. E aí ela veio numa unidade básica de saúde não para fazer o pré-natal, mas para que a gente possa conversar com a mãe dela, porque a mãe dela não aceita a gravidez dela. Então, a pessoa já entende que a unidade básica de saúde é a nossa referência. E hoje, no município de Colinas, a gente já conta nas unidades básicas de saúde com psicólogo. Na unidade de saúde da Vila Brandão, particularmente, a psicóloga consulta na terça-feira. Então, nessa consulta de enfermagem, a gente já indica a psicóloga para estar conversando, para estar trazendo esse familiar, para a gente entender esse processo que nós da sociedade também temos que entender que essa mãe, esse pai, de uma certa forma, ele queria outra coisa para essa adolescente, não a gravidez nesse momento. E a gente também tem que entender, não só essa adolescente, mas também esse familiar, que também precisa desse apoio psicológico. Quando a gente fala de apoio psicológico, não só da psicóloga, a agente de saúde é muito trabalhado para quando for fazer essa visita, estar atenta a esses sinais, esses sintomas que está acontecendo alguma coisa na casa que não está certo, que a gente pode ajudar, seja com indicação de orientação, de uma conversa, de uma consulta de enfermagem, que a gente já detecta o problema e já indica um psicólogo, a própria médica mesmo da unidade, para a gente estar conversando. Às vezes o paciente ele não precisa de um remédio, ele precisa de alguém que possa ouvir, alguém que possa entender por que ele está agindo daquela forma e que ele pode melhorar a partir de uma conversa. Muito bem. Sebastiana, acho que fiz todas as perguntas que eu tinha planejado. Tem alguma coisa que você acha que é muito importante ser dita aqui e eu deixei de perguntar? Uma coisa que a gente pode frisar muito é que o adolescente ele tem apoio em todos os lugares, né? A nossa escola hoje, ele conta com apoio psicológico também, né? Já conta com profissionais, sejam professores, para entender que esse adolescente ele dá sinais de que está alguma coisa errada e que esse adolescente hoje ele possa entender que ele tem apoio na escola, ele tem apoio próximo da casa dele com a unidade básica de saúde e ele tem o apoio da sociedade, quando a sociedade entender que isso pode acontecer e que isso vai acontecer e a gente precisa falar, a gente precisa conversar e a gente precisa sentar com o vizinho, a gente precisa olhar para o outro e entender que o outro também tem N fatores que, naquele momento, você quer apoio, você não quer crítica. Sim. Né? Você quer ser acolhido. Você quer ser acolhido. E é isso que eu acho que hoje a sociedade já mudou muito. Há 7 anos atrás, a sociedade não aceitava. Né? Se uma mãe fosse conversar com uma pessoa e dissesse que a filha dela estava grávida, mas é porque tu não cuidou. E sempre culpa a mãe, né? É verdade. E aí hoje você conversando com as pessoas, até pessoas de mais idade, você já vê que a cabeça já mudou. Fulano engravidou, eu falei para a mãe dela, mas isso acontece mesmo, né? Agora você tem que dar apoio para sua filha, que as coisas hoje em dia não tão fáceis. E aí você tem que dar apoio para esse adolescente para não acontecer uma coisa mais grave. E aí você já vê que a sociedade, por si só, ela já mudou um pouco essa mentalidade. Lógico que tem muitas críticas, né? E o principal fator é que aquela pessoa que poderia te ajudar é aquela pessoa que te critica. Então, a pessoa entender que em qualquer assunto, você quer quando alguém lhe diz alguma coisa, ela não quer crítica, ela quer que você apoie. Em qualquer situação, eu acho que o que eu queria dizer é isso, que você precisa olhar para o outro e ter empatia. Né, de se colocar no lugar do outro e entender que também pode acontecer com você. Porque hoje com uma família
de uma outra pessoa, mas também pode ser com sua família. E, assim, a gravidez na adolescência também é uma consequência desses tabus, desses preconceitos, porque não se fala sobre sexo, não se fala sobre contracepção, não se fala sobre como se prevenir, e aí a pessoa vai lá e faz, e aí as consequências vêm. Então, a ignorância, o medo de falar sobre as coisas só traz problema, de fato. Mesmo que você tenha um posicionamento que seja contra, mas conversar sobre, explicar por que é contra, por que não é, e ao invés de só fechar as portas e não falar sobre isso e só culpabilizar ou criar um certo terrorismo, não ajuda, né? Tanto que a gente está vendo hoje que a realidade mostra que não adianta fazer esse terrorismo todo, porque vai acontecer em algum momento e o menino ou a menina não vão estar preparados. Eu lembro que quando saiu a caderneta de vacina de homem, de menino e de menina, que a gente disponibilizou nas escolas, teve muitas mães que procurou o serviço de saúde porque o serviço de saúde estava incentivando os adolescentes a fazerem sexo. Isso foi no Brasil inteiro. Nessa época eu trabalhava em outra cidade que não era Colinas. Mas assim, criou um alarme geral porque tinha um pênis e uma vagina. Quer dizer, a gente se aterroriza porque tem um pênis e uma vagina numa caderneta que você tem que saber o que é, você tem que saber o que tem no seu corpo. Sim. Você tem que saber como é seu corpo. Até para quando acontecer alguma alteração, você perceber que está acontecendo aquela alteração. Ou até um abuso, né? Ou até um abuso, exatamente. E aí foi um alarme que aconteceu de retirarem mães que não aceitaram a caderneta simplesmente pelo fato de ter órgãos genitais na caderneta. E aí a gente sentou, a comunidade conversou, explicou que isso era do Ministério da Saúde e algumas pessoas entenderam e outras não. E aí, para mim, ali, eu tinha 1 ano de formada e para mim ali foi um absurdo, né? A gente precisa sentar e a gente precisa conversar e não omitindo que vai deixar de existir o sexo e o sexo na adolescência. Então, a gente tem que falar, os pais são os fatores importantes quando a gente tem uma relação aberta, que fala sobre tudo. É muito mais fácil para essa adolescente ela não engravidar. É isso que a gente tem que entender, que quando a gente fala, a gente previne essa adolescente de fazer uma coisa que ela não sabe, né? Entender que ela tem que levar no serviço de saúde para a gente falar sobre planejamento familiar, a questão do preventivo, que era uma coisa que a gente frisa muito. Quando eu cheguei aqui na Vila Brandão, as mulheres tinham uma dificuldade muito grande de fazer preventivo, né? Principalmente as adolescentes de vida sexual ativa. E aí a gente conversou com os agentes de saúde, eles fizeram essa busca ativa. Hoje em dia a gente não tem problema com realização de preventivo. Mas o que eu percebo durante os preventivos? Que as mulheres, elas ainda têm um receio de conhecer seu corpo. Olha, você viu isso daqui alterado? Não, tá tudo normal. E aí não tá, mas eu digo para elas, por que você não sabe que está alterado? Porque a gente tem vergonha até de se tocar. A gente tem vergonha de se conhecer, a gente não tem que ter vergonha de se conhecer. A gente tem que saber. O que a gente não souber, a gente tem que procurar para quem sabe. Se eu tenho segurança na minha mãe, eu vou procurar para minha mãe. Mãe, está acontecendo isso. Vamos conversar sobre, e conversar vai ser sempre a melhor opção. Muito bem. Sebastiana, muito obrigada. Foi muito boa a entrevista, adorei. Queria dizer que o programa está sempre aberto e essas conversas elas são muito importantes, principalmente nos meios de comunicação. Às vezes a pessoa está no carro e ligou o rádio, a gente começou a falar sobre isso e trouxe à tona para o dia daquela pessoa pensar sobre esse assunto, que muitas vezes as pessoas negligenciam e quando acontece só querem atirar pedra, criticar, mas não quer trabalhar a questão, não quer discutir, não quer abrir a mente, não quer sentar para conversar e conseguir, de fato, prevenir. Então é isso. Obrigada. De nada, eu que agradeço a oportunidade, né? E sempre à disposição também. Certo, a gente vai para um rápido intervalo e já estamos de volta.